Imagine uma criança que aprende muito cedo que algumas coisas não são exatamente como parecem. No seu aniversário, ela ganha brinquedos, natural, brinquedos bonitos, coloridos, daqueles que fariam qualquer criança correr para querer brincar. Mas eles não ficam no seu quarto, ficam guardados para não estragar. Às vezes ela pode até pegar um deles por alguns minutos, segurar com cuidado, mas brincar de verdade nem sempre. Então, ela aprende algo estranho para uma criança, que até mesmo a alegria precisa ter limites. Em outros momentos, ela pega um brinquedo antigo que não funciona, ou faltam pilhas, alguma coisa está quebrada. Ela pergunta se um dia aquilo vai funcionar, se vai ser consertado, se as pilhas vão chegar. A resposta quase sempre vem acompanhada de pressa ou silêncio. E a criança aprende outra coisa, que nem todas as perguntas encontram espaço para existir. Mas tem algo ainda mais difícil aí. Em muitos momentos, ela se encontra sozinha. A mãe ou o pai precisam sair, resolver coisas, cuidar de outras preocupações da vida adulta, até mesmo da própria saúde. E a criança aprende cedo demais a se virar. Aprende a esperar, aprende a se organizar, aprende a não pedir muito. Enquanto outras crianças descobrem o mundo brincando, ela começa a descobrir algo diferente. Como se virar sozinha. Com o tempo, pequenas responsabilidades aparecem, coisas que parecem pequenas para os adultos, mas grandes demais para uma criança. Ela aprende a cuidar do ambiente, aprende a não dar trabalho, aprende a observar antes de falar. Enquanto isso, a casa nem sempre é um lugar tranquilo. Há dias em que as vozes se elevam, as portas batem, silêncios pesados tomam conta do ambiente. A criança observa tudo, mas ninguém, absolutamente ninguém, pergunta o que ela está sentindo. Ninguém chega até ela e diz: "Eu imagino que isso pode ser assustador para você." Então, pouco a pouco, ela aprende algo que nenhuma criança deveria precisar aprender tão cedo. Aprende a guardar emoções, aprende a diminuir a sua presença, aprende a não incomodar. Ela cresce e se torna alguém considerado responsável, maduro, confiável. Algo curioso acontece. Esse adulto aprendeu tão bem a se adaptar ao ambiente que muitas vezes já não sabe exatamente o que sente. Os sentimentos ficam guardados. As emoções aparecem pouco. Por fora, tudo parece funcionar. Trabalho, responsabilidade, rotina. A vida passa a girar quase inteiramente em torno das obrigações. Até os relacionamentos parecem seguir um mesmo padrão. Esse adulto pode estar ao lado de alguém. Pode ter construído uma vida inteira, mas em algum lugar profundo existe uma sensação difícil de explicar, como se estivesse vivendo uma vida onde não há muito espaço para si mesmo, como se estivesse presente, porém não por inteiro, como se estivesse vivendo mais uma adaptação do que uma escolha. O psicanalista inglês Donald Winnicott dizia que toda criança precisa de um ambiente suficientemente bom para desenvolver seu verdadeiro eu, seu verdadeiro self. Quando o ambiente falha repetidamente, muitas vezes o que surge é uma forma de viver adaptada ao mundo e pouco conectada com aquilo que se sente de verdade, com o que é autêntico. E é por isso que muitas vezes alguém chega à psicoterapia sem entender exatamente os motivos, os porquês. Não é apenas sobre o presente. Às vezes, é sobre histórias antigas que ficaram em silêncio por muito tempo. A psicoterapia pode se tornar um espaço onde aquilo que um dia precisou ser guardado finalmente encontra palavras, porque algumas marcas da infância não desapareceram. Elas apenas aprenderam a ficar em silêncio.